Olá, crianças, tudo bom? Bom dia! Eu sou a professora Bianca Salomão, de Língua Portuguesa, e essa é a nossa quarta aula da unidade 6. Hoje nós vamos finalizar a nossa unidade, tudo bem? Então vem comigo e me acompanha na aula de hoje. Hoje a nossa aula inicia na página 37 e nós iremos usar tudo aquilo que a gente aprendeu até aqui, lendo a crônica e resolvendo as atividades propostas. Essa é a ilustração da nossa crônica e o título dela é O Teste da Rosa. Digamos que você tem uma rosa, uma só. Antes que eu continue, ela me interrompe. De que cor? Pensei na rosa, mas não pensei na cor. Cor de rosa, digo. Ela faz uma carinha de quem não aprova. Rosa cor-de-rosa? Que falta de imaginação. Branca, me corrijo. Branca? Não, ela corta. Vermelha. Tá bem. Uma rosa vermelha. Vermelhinha? Sim, vermelhíssima. Da cor do sangue vivo. Digamos que você tem uma rosa. Recomeça. A única rosa que existe no mundo. A última? Não interessa. No caso, é a única. E é sua. Digamos que você quer dar essa rosa a alguém. E se não quiser dar? Aí a história acaba. Continuo? Continua. Você tem que dar essa rosa a alguém. Uma pessoa só? Sim, uma só. Fui dar corda. A menina não para de falar. Verdadeira matraca. Já quer saber por que tem que dar a rosa. Se é dela e única, não vai dar a ninguém. Vai vender. Mas a história é assim. É a única, a última rosa do mundo, e você tem que passar para frente. Se não der, ela explode e queima a sua mão. Você tem que dar a rosa para alguém que a merece, a pessoa que você mais ama, dona do seu coração. Vale, vale tudo. Gente grande ou criança, quem você quiser. Não, não pode ser duas pessoas. Mesmo casadas, morando em uma casa, não pode. Também não vale. Pétala por pétala, não. É a rosa inteira perfumada. Uma beleza. Já disse que é a mais bonita do mundo. Nunca mais vai existir outra igual. E depressa, senão explode. Na sua mão, não no vaso. Fresquinha. Fresquinha, com gotas de orvalho que brilham como pequenos sóis. Vamos logo, quem? A quem você dá essa rosa? Ela sorri, zombeteira, e me faz a pergunta fatal. Você está crente que eu dou para você, não está? O texto é de Otto Lara Rezende, o título é O Teste da Rosa, e está lá no livro Bom Dia para Nascer. Em São Paulo, foi escrito pela Companhia das Letras em 1993, página 42. Bem, a gente viu uma crônica em que um pai tenta contar uma história a fim de que a filha dê a ele a última rosa do mundo por gostar muito dele. E aí ela termina com a pergunta fatal, que era justamente se era isso que ele estava esperando. Por isso todos os questionamentos dela. Então a gente tem a nossa primeira questão, que pede para que a gente procure no dicionário as palavras destacadas e monte o glossário da crônica lida. Lembra que o glossário é quando a gente anota o significado das palavras que nós não conhecemos ou que não utilizamos diariamente, por isso acabamos esquecendo ou confundindo o significado. Então você vai procurar o significado de matraca, quando ele chama ela de matraca, e de zombeteira, quando ele chama ela de zombeteira. O que ele quer dizer com essas duas palavras? Você vai escrever o que ele quis dizer. A seguir, nós temos a segunda questão, que pergunta quantos e quem são os personagens que participam da crônica. Bem, quantos personagens a gente viu na crônica? E quem são eles? A terceira questão diz assim: a crônica de Otto Lara Rezende apresenta um diálogo de uma forma diferente, sem separar nas linhas a fala dos personagens. Observe. Digamos que você tem uma rosa, uma só. Antes que eu continue, ela me interrompe. De que cor? Pensei na rosa, mas não pensei na cor. Rosa cor-de-rosa, digo. Ela faz uma carinha de quem não aprova.
Rosa cor-de-rosa, que falta de imaginação. Se fosse um diálogo escrito na forma convencional, como a gente vê nos outros textos, a leitura seria bem mais fácil e seria bem mais comum. Olha como ela estaria, com os travessões indicando a fala do personagem. Então ficaria, digamos que você tem uma rosa, uma só. Antes que eu termine, ela me interrompe. De que cor? Pensei na rosa, mas não pensei na cor. Cor de rosa. Ela me faz uma carinha de quem não aprova. Rosa cor de rosa, que falta de imaginação. Então você percebeu que a gente foi colocando travessão na fala dos personagens. A gente vai fazer agora uma dinâmica para que você faça isso. Olha lá. Agora vai ser a sua vez. Você vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de ver. Você vai utilizar os 2 pontos, você vai utilizar o travessão e vai marcar a fala desses personagens. Olha, assim como nós tínhamos por extenso, sem as pontuações necessárias para o entendimento de uma crônica que a gente viu com a fala do personagem, você vai fazer. E se eu não quiser dar? Aí a história acaba. Continuo? Continua. Você tem que dar essa rosa a alguém. Uma pessoa só? Sim, uma pessoa só. Fui dar corda, a menina não para de falar. Então você vai organizar ou reorganizar de acordo com o que nós vimos no exemplo. Tudo bem? A quarta questão, você vai reler os períodos e marcar os adjetivos. Lembra que adjetivo é aquilo que caracteriza. Quando eu falo, João é bonito, então o João é bonito. Bonito é a característica do João. Se eu digo, Ana é inteligente, inteligente é a característica da Ana, então é um adjetivo. Vamos ver quais os adjetivos nós temos aqui. Pensei na rosa, mas não pensei na cor. Cor de rosa, digo. Bem, qual é a característica dessa cor? Cor de rosa. Cor de rosa é a característica da rosa. Então, a gente tem o adjetivo cor de rosa. Você vai fazer a mesma coisa de achar os adjetivos na B, C e D. Na quinta questão, você vai reler a frase. Rosa cor de rosa, que falta de imaginação. Me diga, qual é o adjetivo composto que se encontra nesse trecho? A gente acabou de ver na questão anterior. A palavra rosa foi usada nessa frase como substantivo ou como adjetivo? E aí? A gente acaba tendo quantas vezes? A gente tem só adjetivo, a gente tem só substantivo ou a gente tem ela sendo usada como os dois? Vamos analisar. Lembra que substantivo é aquele que recebe a característica e adjetivo é a característica. Se eu digo Bianca é inteligente, então inteligente é a característica da Bianca. Bianca será o meu substantivo, inteligente será meu adjetivo. Tudo bem? Então você vai analisar nessa frase. Na letra C, você vai escrever uma frase usando a palavra rosa como adjetivo. Tudo bem? Como rosa sendo uma característica. Para a gente fazer outras questões, nós vamos continuar exercitando a nossa leitura com a atividade a seguir. A gente vai ler uma crônica que tem como título O Assalto. O assalto. Na feira, a gorda senhora protestou a altos brados contra o preço do chuchu. Isto é um assalto. Houve um rebuliço. Os que estavam perto fugiram. Alguém, correndo, foi chamar o guarda. 1 minuto depois, a rua inteira atravancada, mais provida de um admirável serviço de comunicação espontânea, sabia que se tratava perpetrando um assalto ao banco. Mas que banco? Havia banco naquela rua? Evidente que sim, pois do contrário, como poderia ser assaltado? Um assalto, um assalto! A senhora continuava a exclamar, e quem não tinha escutado, escutou, multiplicando notícia. Aquela voz subindo do mar de barracas e legumes era como a própria sirene policial, documentando por seu uivo a ocorrência grave, que fatalmente se estaria consumando ali, na claridade do dia, sem que ninguém pudesse evitá-la. E no atropelo da fuga, pacotes rasgavam-se, melancias rolavam, tomates esborrachavam-se no asfalto.
Se a fruta cai no chão, já não é de ninguém, é de qualquer um, inclusive do transportador. Em ocasiões de assalto, quem é que vai reclamar uma penca de bananas meio amassadas? Olha o assalto, tem um assalto ali adiante. Na confusão, circularam notícias diversas. O assalto fora uma joalheria. As vitrines tinham sido esmigalhadas a bala. E havia joias pelo chão, braceletes, relógios. O que os bandidos não levaram na pressa era agora objeto de saque popular. Morreram no mínimo 2 pessoas e 3 estavam gravemente feridas. Barracas derrubadas assinalavam o ímpeto da convulsão coletiva. Era preciso abrir caminho a todo custo, no rumo do assalto para ver e no rumo contrário para escapar. Os grupos divergentes chocavam-se e às vezes trocavam de direção. Quem fugia dava marcha ré, quem queria espiar era arrastado pela massa oposta. Os edifícios de apartamentos tinham fechado suas portas. Logo que o primeiro foi invadido por pessoas que pretendiam, ao mesmo tempo, salvar o pelo e contemplar lá de cima. A senhora gorda pareceu muito vermelha, protestando sempre. É um assalto. Chuchu por aquele preço é um verdadeiro assalto. Bem, nós temos aqui uma crônica de Carlos Drummond de Andrade, chamada O Assalto. Essa crônica está encontrada no livro 70 Historinhas. Ela foi publicada pela editora Record, no Rio de Janeiro, em 1994. Vocês conseguiram compreender o que a senhora estava gritando? As pessoas começaram a circular várias notícias. Disseram que era um assalto à joalheria, falaram que estava tendo um assalto no banco, fizeram várias sugestões sobre o que estava acontecendo, quando na verdade a senhora estava gritando pelo alto preço do chuchu. Então ela ficou indignada por aquele chuchu estar tão caro. Agora nós vamos responder as questões a seguir de acordo com a crônica que a gente acabou de ler. Que tipo de narrador está presente nesse texto? Existem 2 tipos de narradores. Aquele que é um narrador personagem, que participa da história, e aquele narrador que é observador, que apenas conta o fato, não estava ali presente, não está participando da história. Qual desses 2 tipos é o que está nessa crônica, O Assalto? Quem é o personagem principal da história? Gente, quem é o personagem que causa toda a situação nessa crônica? C. Explique o desfecho da crônica. O que você achou da forma que a história acabou? Você vai dizer pra gente o que você achou no final. O que foi que aconteceu? Por que tudo isso aconteceu? Qual a sua opinião sobre o que aconteceu? Na 7ª questão, você vai classificar as palavras a seguir de acordo com o número de sílabas delas. Nós temos A, B, C, D, E e F. Por exemplo, rebuliço. Como é que nós dividimos? Rebuliço. Quantas sílabas nós temos? 4. Então, nós classificamos ela como polissílaba. E assim você vai fazer nas demais, na B, C, D, E e F. Na 8ª questão, observe os monossílabos tônicos destacados nos fragmentos a seguir e justifique a acentuação de cada um deles. Bem, como assim? Você vai justificar o porquê que esse monossílabo está sendo acentuado. Nós vimos isso na nossa aula anterior. Nós temos a letra A. Se a fruta cai no chão, já não é de ninguém, é de qualquer um. Nós temos o monossílabo tônico, já. Ele é acentuado por quê? Ele é um monossílabo tônico terminado em A. Lembra que nós acentuamos aqueles terminados em A, E, pode vir ou não o S, o O. Muito bem? E assim você vai responder a B e a C. A 9ª questão. Você vai reler esse trecho e vai contornar aqueles adjetivos encontrados. O trecho é: houve um rebuliço. Os que estavam perto fugiram. Alguém correndo foi chamar o guarda. 1 minuto depois, a rua inteira. Olha lá, rua inteira. O que a rua é?
inteira. Inteira é a característica da rua. Atravancada. Quem que está atravancada? A rua. Então, também é um adjetivo. Tem mais 2 adjetivos que vocês vão encontrar e vão circular. Na 10ª questão, para cada frase a seguir, observe os substantivos destacados e associe a eles um adjetivo composto, conforme a indicação entre parênteses. Se for preciso, faça uma pesquisa ou peça ajuda ao seu professor. Nós temos a letra A e B. Bem, havia um pássaro, aí tem entre parênteses cor, voando na feira. Quando ele dá cor, ele te dá uma sugestão. Você pode colocar que o pássaro era, por exemplo, verde água, amarelo ouro, cor de rosa. Então, é um adjetivo composto. Depois, a senhora era de origem, aí a nacionalidade. Qual é a origem dela? Você vai pensar, pesquisar uma nacionalidade composta. Tudo bem? Por último, nós temos o nosso desafio, onde nós temos um trecho e ele pede para que você retire do trecho uma palavra polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e um monossílabo tônico acentuado. Nós fizemos esse exercício também na aula anterior. É muito parecido com o que nós já tínhamos feito. Tudo bem? Por último, nós temos a nossa linha de chegada, onde você vai marcar e se autoavaliar. E aí, conseguiu acompanhar a nossa aula de hoje? Curtiu? Então, não esquece de responder suas atividades, transformar em PDF e enviar aqui na plataforma. Em caso de dificuldade, pode enviar no WhatsApp, mas entre em contato e não deixa de fazer a sua atividade, tudo bem? Todas as atividades que estão pendentes ainda podem ser enviadas. Basta a gente conversar, dialogar um pouco sobre, mas não deixem de fazer, por favor. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima segunda-feira. Beijinhos e até a próxima aula.